E olha só, pessoal, PGR e advogado de Alexandre de Moraes acabam de descobrir que realmente sofrerão as tais sanções que Donald Trump e o seu governo vão aplicar agora sobre ministros do STF e autoridades aqui no Brasil. Agora eles estão com medo e olha só a reação deles, pessoal, ao saberem que isso não é só uma conversinha da extrema-direita, dos bolsonaristas. Não, agora eles acabaram de constatar que isso é real e vejam só como eles ficaram, pessoal. Essa história de que é apenas uma conversinha e não vai dar em nada, vai acabar em pizza, essas ameaças vindo dos bolsonaristas, pois é, eles acabaram de ser revelados para eles que realmente a coisa é séria e ficaram apavorados. Quem vai trazer para nós aqui é o deputado Gustavo Gayer, que analisou essa situação e vai mostrar aqui qual a reação da PGR e do advogado de Alexandre de Moraes ao saber que tudo isso é verdade e que já está começando a acontecer. Confira essa matéria e voltamos em seguida. O império criado por Alexandre de Moraes vai ruir, vai ser destruído. É apenas uma questão de tempo e uma questão de quantas outras pessoas também serão penalizadas pelas ações e decisões do Alexandre de Moraes. Não é novidade para ninguém que o Alexandre de Moraes, nos últimos anos, tem feito uma destruição completa na estrutura democrática do nosso país, no Estado de Direito, desrespeito à Constituição, ordens persecutórias, ilegais e criminosas. Mas uma pergunta que a gente fazia era, tudo bem, uma pessoa se sair do controle e começar a agir de forma completamente criminosa é normal no Brasil. Mas por que há uma cadeia de comando que obedece a essas ordens ilegais? Por que há um grupo na Polícia Federal que prende senhorinhas idosas com Bíblia debaixo da mão? Por que nós temos um PGR que fabrica uma obra de ficção para prender a oposição, sabendo que ela não vai ser aceita, que a população não vai acreditar? E eu comecei a entender que era o seguinte: Alexandre de Moraes tomou tamanho poder e autoridade que essas pessoas faziam ou por medo, porque se você não fizer o que o Alexandre de Moraes mandar, você vai ter sua vida destruída, inclusive PGR, agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal e outras pessoas. E segundo, porque eles acreditavam que ao fazer isso, eles teriam ascensão dentro da sua cadeia hierárquica, além de ganhos, né? Promoções, ganhos em dinheiro, visibilidade e, se algo desse errado, o único que sofreria as consequências seria Alexandre de Moraes, porque eles poderiam dizer, eu estava apenas seguindo ordens, como diziam os alemães no Tribunal de Nuremberg, eu estava apenas seguindo ordens. Eu disse isso para a Polícia Federal quando eles vieram aqui em casa. Vocês estão enganados, vocês não estão apenas seguindo ordens, vocês estão sendo cúmplices de um ato criminoso e um dia a justiça vai alcançar cada um de vocês. Bom, por que eu estou falando isso? Essas decisões que estão prestes a chegar dos Estados Unidos, como a sanção da Lei Magnitsky, que é a morte financeira, onde a pessoa não pode ter conta no banco em lugar nenhum do mundo, nem cartão de crédito, nem Netflix, nem Gmail, nem Microsoft, nem Apple, nada. A pessoa fica assim, ela morte financeiramente. Ela não pode ter uma conta no Netflix. Muitos acreditavam que essa sanção viria apenas para Alexandre de Moraes. Só que aí nós já estamos vendo boatos de que não vai vir só para Alexandre de Moraes, vai vir para outros ministros do STF. Virá também para as esposas dos ministros do STF, para os seus escritórios de advocacia e para um dos principais executores das atrocidades do Alexandre de Moraes. Dentre eles, o nosso Procurador-Geral da República, Gonê. Não só ele, mas o delegado Fábio Shaw, né, que deu uma sumida do mapa ultimamente, mas foi um dos delegados que mais ajudou nessas atrocidades. E aí vai a notícia. Gonê e delegado da PF também entram na mira de sanções dos Estados Unidos. Tá aqui mais uma vez a matéria para você ver. Também entram na mira de sanções. Agora eu quero que você preste atenção nesse artigo aqui, ó, nesse vídeo. Ô, desgrama, né? Esse que eu quero. Esse aqui. Mais que isso, traz o Caio Junqueira. O Procurador-Geral da República e o delegado da Polícia Federal, Fábio Shaw, também entraram na mira do governo dos Estados Unidos e podem vir a ser alvo de sanções, junto com o ministro Alexandre de Moraes. A apuração é dele, já em tela. Tudo bem, Caio? Bem-vindo sempre ao nosso Bastidores. Conta um pouco mais da sua apuração.
Prazer estar aqui contigo, com todo mundo. Vamos lá. O que acontece? A gente viu esse depoimento, essa fala, essa manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, confirmando, ali interpelado, né, instado a se posicionar sobre se havia ou não algum procedimento especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. Mark Rubio confirmou. E aí o que a gente fez aí a partir de quarta-feira? Fomos tentar entender esse processo e saber se havia outras autoridades brasileiras também sendo alvo desses procedimentos administrativos tocados pela Secretaria Ou seja, se eles tentaram entender se havia outras pessoas, é porque eles estão morrendo de medo. Estado dos Estados Unidos pela Casa Branca, e aí sim veio essa confirmação. O que acontece? Todos os envolvidos ali diretamente nas investigações, na denúncia e no julgamento da trama golpista são alvos em potencial e estão sob análise, sim, desses procedimentos lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque todos teriam, em princípio, participado de potenciais violações de direitos humanos na condução desses processos, que envolveriam ali perseguição política também. Essa é a tese, claro, sem entrar no mérito aqui. Estou apenas descrevendo o processo que está sendo tocado lá nos Estados Unidos. Ele tem por alvo também, isso eu consegui, de certa maneira eu questionei ontem a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, falei... Aí vem a porcaria de propaganda dessa merda aqui. Mas tudo bem. Daí vem o Gonê e fala isso aqui, ó. Gonê esquece o microfone aberto e diz que fez cagada em depoimento de Aldo Rebelo ao STF. Gonê. Sim. E olha que quando você foi indicado para Procurador-Geral da República, eu achei bom, pelo menos o que eu havia escutado sobre a sua história, era uma história de respeito à Constituição, era uma história de uma pessoa legalista, né, que se baseava única e exclusivamente na letra fria da lei. Mas algo aconteceu, Gonê. Eu não sei o que aconteceu, mas o senhor se rebaixou a despachante do Alexandre de Moraes. E ainda, parece que para receber um elogio, pior ainda mais as abominações vindo do STF. A sua cagada, Gonê, não foi ter perguntado a opinião da testemunha, né? O senhor acredita, não. A sua cagada, e que pode destruir a sua reputação, o seu legado e a sua história, é que você se juntou àqueles que querem simplesmente usar a nossa Constituição como uma ferramenta de destruição daqueles que vocês não gostam. Isso não é democracia. O mundo está vendo isso. A cada dia que passa, a opinião internacional sobre Alexandre de Moraes está cada vez mais fiel à realidade. Ele é um ditador, ele não respeita o devido processo legal, ele desrespeita a Constituição. E você está fazendo parte disso, Gonê. É isso que vocês querem? Se tornar ter morte financeira? E não só isso. O mundo da política é um pêndulo. Ele vai e volta. Na próxima eleição, a direita volta ao poder, e vocês sabem disso. Volta ao poder. E aí o que vai acontecer? Como que vai ficar a vida do Gonê, um cara que até então era tão respeitado e hoje está sendo visto como um mero despachante de Alexandre de Moraes? Que vergonha, como se aceitar se rebaixar dessa maneira. É triste ver isso. Aquele delegado Fábio Shaw, eu não sei qual foi a motivação dele, se foi para ter promoção, se foi mandado para a Europa, o que é. Mas, Gonê, você é muito melhor do que está acontecendo. Você não pode se filiar a isso tudo, se juntar a esse grupo que está se tornando cada vez mais um grupo criminoso, só que usando a justiça. E olha só, pessoal, tem uma outra matéria muito importante que queremos trazer aqui, porque acaba de sair uma notícia ali vinda de Brasília de que aqueles que são os cabeças dos partidos de centrão acabam de alertar Jair Bolsonaro de que o STF, juntamente ali na pessoa de Alexandre de Moraes, pode promover uma prisão a Jair Bolsonaro muito antes até mesmo desse julgamento terminar. E essa bomba acabou de explodir ali em Brasília, nós vamos trazer aqui para a gente saber do que se trata. Porque esse pessoal do Centrão, como por exemplo o Kassab, como por exemplo ali também o pessoal do Amoedo e vários outros, eles têm informações privilegiadas. E agora estourou essa bomba ali sobre uma possível prisão de Jair Bolsonaro antes mesmo do julgamento do STF terminar. Quem vai trazer para nós ali é o pessoal da Rádio Auriverde. Vamos entender essa história porque o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os outros ministros ali, Zanin, o Flávio Dino,
eles não querem esperar esse julgamento porque sabem que pode vir até mesmo a questão da anistia e ajudar Jair Bolsonaro. Veja só essa matéria, dá um like nesse vídeo, pessoal. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, está perdendo tempo. Vamos ver o que eles têm para dizer e voltamos em seguida. Segundo o portal Metrópolis, caciques do Centrão enviaram um alerta ao entorno de Jair Bolsonaro sobre quando o ex-presidente poderá ser preso, caso seja mesmo condenado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito do golpe. Nas últimas semanas, lideranças do União Brasil e do PP, com trânsito no judiciário, procuraram bolsonaristas para alertá-los de que o ex-presidente pode ser preso até o final de julho. Aliados de Bolsonaro estranharam a previsão. A expectativa dos bolsonaristas já era de que o processo contra o ex-presidente tramitaria de forma célere, mas só se encerraria em setembro. Após tornar Bolsonaro réu em março, o STF está agora na fase de coleta de depoimentos. Essa etapa, que tem ocorrido em ritmo também acelerado, está prevista para acabar no início de junho. Depois dessa fase, as defesas dos réus ainda poderão pedir mais produção de provas e o Supremo fazer mais diligências. Na sequência, será a vez de a Corte ouvir os réus um a um. Até o julgamento, há ainda um prazo para declarações finais das defesas e do Ministério Público. Depois da sentença, cabem ainda embargos. Só depois de analisados os recursos é que a prisão poderá ser decretada. Essas informações são de Igor Gadelha, do portal Metrópolis. Bom, vamos lá. Olavo e Walter. Vou começar a fazer uma análise prévia aqui e já passo para vocês pelo seguinte motivo. A gente não pode deixar de analisar quem é que está mandando o recado. Quem está mandando o recado é o Centrão, certo? Centrão do Michel Temer, Centrão do Gilberto Kassab e o Centrão do Alexandre de Moraes. Esse é o Centrão que está mandando o recado. O Centrão que está mandando o recado para o presidente Bolsonaro agora e para o seu entorno é o Centrão do Michel Temer, que se reuniu com o Tarcísio, Eduardo Leite, Zema, Caiado. É esse Centrão que, numa boa, está rezando para quê? Esse Centrão está rezando para o Bolsonaro ser preso, é óbvio. Vai abrir uma avenida. Embora o presidente Bolsonaro irá. Vamos lá, na pior das hipóteses, e o que eu considero que se o presidente Bolsonaro for preso e não estiver na eleição do ano que vem, porque tudo deu errado, eu vou votar no Tiririca. Eu já disse que voto no Tiririca. Se o presidente Bolsonaro não estiver na disputa do ano que vem, eu voto no Tiririca. Porque tudo deu errado. Tudo deu errado. Pode votar em qualquer porcaria. Porque se o Bolsonaro não estiver na eleição do ano que vem, quem venceu foi o mal. Quem venceu foi a perversidade. Quem venceu foram aqueles que rasgaram a Constituição. Aí a gente vota no Tiririca e que se dane. Que se dane. Que se dane. Então não vamos achar que, olha, quem vai ser, tal... Quem vai ser o presidente Bolsonaro? Se não for o Bolsonaro, lá, ferrou. Ferrou, tá bom? Mas vamos imaginar o seguinte. Se o Bolsonaro tiver que transferir seu capital político, porque ele quis, ele tomou a decisão, falou, não quero mais brincar de presidente, entre aspas, é claro, né? Eu quero ser senador, não sei. Ou quero descansar, quero transferir meu capital político. Desculpa, ele vai transferir para Dona Michele, para Eduardo, ele não vai transferir para o Tarcísio. Ele não vai pegar tudo que ele construiu e colocar em outro sobrenome. Não é louco. Não é louco. Desculpa. Agora, vamos lá. Esse Centrão, Olavo, quer que o Bolsonaro seja preso, é óbvio. Como é que o Zema pode virar presidente do Brasil com o Bolsonaro na disputa? Não vai virar. Como é que Tarcísio pode virar presidente do Brasil com o Bolsonaro da disputa? Não vai virar. Como é que Eduardo Leite, essa porcaria desse governador do Rio Grande do Sul, vai virar presidente do Brasil, Caiado, com o Bolsonaro na disputa? Não vão virar. Precisam do Bolsonaro preso. Então é uma notícia, João, que eu também preciso fazer uma leitura inicial, que é a seguinte. O Centrão quer o Bolsonaro preso. É óbvio que quer. Agora, também querem o Bolsonaro preso porque, se eleito o presidente Bolsonaro, Bolsonaro aprendeu nos 4 anos em que governou o Brasil, de 19 a 22, Bolsonaro aprendeu quem são aqueles que traem, por que traíram, por que ferraram o governo, por que jogaram contra, porque o Bolsonaro é contra o sistema. E o Centrão é o sistema. Então, uma notícia vinda do Metrópolis merece, para mim, a seguinte análise.
O Centrão é óbvio que quer Bolsonaro preso. E quanto antes melhor, porque daí eles já decidem, o Temer vai decidir, chamou Kassab, chamou Moraes, e aí, quem vai? Chamou o Tarcisião, né? Tarcisião é o cara. Mas não sei, o Tarcísio deve sair para reeleição em São Paulo, né? Então chama o Zema. É isso que o Centrão quer, pô. Então, uma notícia como essa só reforça para mim o seguinte: o Centrão não quer o presidente Bolsonaro, porque, a exemplo de Trump, que aprendeu no intervalo dos 4 anos, identificou quem o traiu, voltou a estar fazendo um novo governo. Bolsonaro fará um novo governo e, muito provavelmente, longe de quem o trai. Então, Olavo, eles vão torcer para o jacaré no filme do Tarzan. O primeiro ponto é, para a prisão de Bolsonaro tem que haver uma condenação. O Pitoli fez essa fala agora há pouco. Precisa haver uma condenação. E para a condenação teria que haver um processo baseado nas regras legais. Está acontecendo processo baseado nas regras legais? Tem visto isso? Tem visto depoimento, viu o depoimento do Aldo Rebelo? Viu Mauro Cid tendo seus parentes ameaçados? Enfim, nada está acontecendo. Se nós pegarmos a composição da primeira turma aqui, como votará? Como vota Cristiano Zanin? Como vota Carmen Lúcia? Como vota Alexandre de Moraes? Como vota Flávio Dino? A dúvida só é Luiz Fux. Enfim, nós temos questões que necessitam acontecer para que esse julgamento tome um ritmo de legalidade que não está acontecendo. Mas, Olavo, os caras negaram para a defesa do Bolsonaro acesso à delação do Mauro Cid, alegando que precisa de guardar a privacidade e a segurança. Já não tem legalidade em nada disso. Nada. Não, na condução dos depoimentos, quem presta um depoimento ali isento, sem ter medo, com tranquilidade? Ninguém. Aldo Rebelo, um cara experiente, desculpa insistir nesse ponto, mas com uma vivência importante, ameaçado de prisão. Não, dane-se. As bases legais, dane-se. Agora, lembrando, quem é Kassab? Kassab é o homem do Teatro das Tesouras. Quem é Michel Temer? Homem do Teatro das Tesouras. São os donos do Brasil lá. É isso, é o sistema retornando ao que era. E não dá para admitir esse retorno. Não dá. Nesse momento, o candidato é Bolsonaro. Walter, é o Centrão torcendo pela prisão do Bolsonaro? Olha, eu acabo fazendo uma leitura por um outro lado, que tem a ver com a questão dos Estados Unidos, sabe? Porque, para mim, é um recado. O Eduardo foi para lá, uma espécie de autoexílio, asilo político, porque a gente sabia, a partir daquela fala do assessor do ministro Alexandre de Moraes, que tem sede do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi para lá. E ficou um tempo pensando, será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai? E eu sempre digo o seguinte, olha, os Estados Unidos têm problemas mais importantes à frente aí, essa questão de Israel com Gaza, tem a questão da Ucrânia, mas vocês não imaginem, dizia eu comigo aqui lá, e ali na minha página, que isso não esteja na ordem do dia e que não vai chegar o momento que essas coisas vão acontecer. Bom, aí na semana passada, nós vimos aquele deboche, né, se transformar em mais ou menos um semblante de pânico. Porque o secretário de Estado, isso é incrível, secretário de Estado da ainda nação mais poderosa do mundo, informa em alto e bom tom, ou alto e bom som, a quem quisesse ouvir no Congresso americano, que estão sendo preparadas sanções históricas, eu diria, negativamente, mas históricas, contra o ministro da Suprema Corte aqui do Brasil. Aí sobrevém essa outra questão aí. Para mim é um recado indireto. É uma forma, porque o pessoal disse que ia mostrar solidariedade e ia fazer outras coisas. Como disse o Olavo, do ponto de vista legal, não teria justificativa para uma prisão, porque aí tem que haver o julgamento, ou seria uma prisão preventiva, né? Por que prisão preventiva? O Bolsonaro está interferindo na produção da prova? Poderiam justificar por aí, né? Mas não é ele diretamente. Então, é que tudo pode, né? O papel tudo aceita. O Bolsonaro está ameaçando fugir, se evadir da persecução penal. Quantas oportunidades ele já teve e já disse que se tiver que ficar aqui, ser preso aqui e morrer aqui, ele vai ficar aqui. Então, o que eu estou vendo? Não tem a justificativa para uma prisão preventiva. Não tem tempo para condenação
para julho chegar a essa condenação, embora, no meu caso, por exemplo, eles tenham tocado um processo criminal em 4 meses, por um suposto crime de opinião. Então, tudo é possível. Agora, para mim é um recado. Olha, se esse negócio andar lá nos Estados Unidos, nós vamos prender o Bolsonaro aqui. E quem serviu de arauto nessa história toda, quem serviu para trazer a mensagem, foi o Centrão. Bom, e Walter, a tua análise é interessante, né, com relação a se avançar lá, a gente prende aqui, só que eu vejo também a disposição do presidente Bolsonaro de encarar essa, hein? Eu vejo a disposição do presidente Bolsonaro de encarar essa. Você não vê não, Walter? Eu vejo tanto que vejo que ele está aí se submetendo a tudo isso. Vem cá, gente. Será que se o presidente quisesse, ele não poderia pegar, por exemplo, uma viagem aqui para o Rio Grande do Sul, pegar o carro, atravessar a fronteira antes, quando era o presidente Lacage aqui no Uruguai, pedir um asilo ali, pegar um avião, ir para a Itália ou ir para os Estados Unidos e ter o asilo? Não poderia ter feito isso? Não poderia lá na Itália a Giorgia Meloni conceder, se o Battisti, aliás, cujo advogado era o ministro Barroso, teve asilo aqui no Brasil do governo do PT? Vocês acham que o presidente Bolsonaro não teria asilo em qualquer desses países do mundo? Então, ele tem mostrado essa disposição de enfrentar, né, de se martirizar nesse processo todo, porque é um martírio o que está acontecendo aqui. Agora, eu acho que eles fazem cálculo, viu, Pitoli? Ainda fiz uma live, acho que foi ontem, sobre a história da Revolução de 1923 aqui no Rio Grande do Sul, que acabou consagrando, vejam só que ironia, para os anais da história do Brasil, o general Assis Brasil como patrono da justiça eleitoral brasileira. Por quê? Ele pegou em armas para derrubar um governo aqui que estava há 30 anos no poder do Rio Grande do Sul, manipulando as eleições e colocando adversário político na cadeia. Que era um governo que tinha começado com Júlio de Castilhos, que era um cara que era aliado do Marechal Floriano Peixoto, e que depois seguiu aqui com Borges e Medeiros. Tem ruas aí, Brasil afora, ali no Rio de Janeiro, no Leblon, ali tem a rua Borges e Medeiros. Esses caras ficaram 30 anos no poder. E só saíram porque o povo, infelizmente, teve que pegar em armas. Eu não espero uma coisa nem outra. Eu não espero nem que essa gente do PT fique 30 anos e nem que a gente tenha que pegar em armas. Agora, a história ensina que quando tu coloca um determinado grupo político num canto e começa a persegui-lo, cedo ou tarde, a sociedade, de um modo geral, encontra uma saída, encontra um escape. E eu acredito que eles tenham que calcular isso, né? O quanto eles querem transformar o nosso presidente, o presidente Jair Bolsonaro, nesse mártir que vai incendiar uma parte da opinião pública que parece que ainda está amortecida com tudo isso que está acontecendo. Mas essas coisas é como aquele balde d'água que vai se enchendo, Olavo. Sabe? Vai indo uma gota, vai indo outra gota, vai indo outra gota. Vai chegar uma hora que esse troço vai transbordar. Infelizmente. Porque é um absurdo essa história do Aldo Rebelo. Esse homem, podemos discordar até da sua história política, mas vamos lembrar o Carlos Lacerda, que foi um comunista na juventude, foi um dos maiores líderes da direita do Brasil. O Aldo Rebelo é um homem brilhante, é um homem que foi ministro da Defesa, é um homem que foi presidente da Câmara dos Deputados, ser ameaçado de prisão porque fez uma reflexão a respeito de uma interpretação da língua portuguesa, Pitoli. Essa é a fotografia do que nós estamos vivendo. É um negócio que não tem explicação, que é bizarro e que é surreal, e que se nós não estivéssemos vivendo isso no dia a dia, enquanto o ministro Barroso está lá cantando no jantar do iFood, a gente diria que isso tudo era uma peça de ficção, escrita lá por aquele cara que escrevia novela na década de 70, lá o Bem Amado, como era o nome dele? Dias Gomes. Sabe? Dias Gomes, sabe? Uma coisa assim, já estava Dona Redonda, não sei se vocês lembram, o cara aquele que saía formiga, Olavo, pelo nariz, porque é uma coisa de ficção que está acontecendo no Brasil, com o aplauso de grande parte da imprensa, com o aplauso da academia, com a defesa do seu Kaká e esses outros tantos que se acostumaram a ficar rico, defendendo quem havia assaltado o erário. E aí, como eu quero esperar, cedo ou tarde esse negócio vai acabar. Fala, Olavo. Nós não devemos subestimar, primeiro, os comentários do Walter são excelentes. Primeiro, não devemos subestimar os players. Contudo, a chance de uma eleição do Lula em 2026 é bem pequena. Os indicadores estão aí, a economia vai de mal a pior. Semana passada, Haddad esbraveja, vamos ferrar essa direita. Sexta-feira ele dá o maior tiro no pé
com o aumento do IOF, ferrando Bolsa de Valores, ferrando remessa de recursos internacionais, teve que voltar atrás, uma vergonha. O que ele queria era bem simples. Ele queria, com o aumento do IOF, valorizar o real e diminuir o dólar. Foi o maior... sabe quando joga a bola e acerta o fotógrafo lá no fundo? O chute é até bom, mas não acerta o gol, mata o fotógrafo. A eleição de Lula, diante desses erros, é muito pequena. Agora, o espaço está aberto para as alternativas. A questão da nossa parte é insistir efetivamente que Bolsonaro é o nosso candidato. E aquele a quem Bolsonaro transferir seu capital político no caso de uma prisão. Não podemos também perder de vista um raciocínio bastante simples. Se Moraes conduz esse julgamento da forma como está conduzindo e encontra toda uma resistência do governo norte-americano, imagina se ocorrer a prisão de Bolsonaro, como seria essa resistência no âmbito mundial ao que o Brasil se tornou uma republiqueta de banana. Tem muita coisa, nós não podemos ignorar o cenário. O cenário está posto, só precisamos tomar decisões corretas. Pois é, nós sabemos que na política as coisas não acontecem de forma soltas, né? Elas acontecem de forma entrelaçadas, um efeito em cascata. Na verdade, o que acontece é assim, um poder ali em Brasília faz um alerta, o outro rebate, aí vem a contraofensiva, depois vem uma reviravolta e acontece esse jogo político ali, porque tem interesses em jogo ali. Tantos interesses estão em jogo, não só por parte da direita, que quer ver Jair Bolsonaro eleito em 2026, pelo menos concorrendo nas eleições de 2026, mas tem interesse do Centrão também nessa história, tem interesse até mesmo da esquerda. E isso aconteceu lá atrás também, quando nós tivemos, por exemplo, o impeachment da Dilma. Se vocês não se lembram, o impeachment da Dilma não era para acontecer. Na verdade, por muito mais coisas está acontecendo hoje, já era para termos um outro presidente impeachmentado. Porém, naquela época, o que forçou realmente ali o impeachment da Dilma foi o presidente do Senado que empurrou as coisas para acontecer. E algumas pessoas falam que foi o próprio Lula que incentivou, porque a bomba estava explodindo e a Dilma não estava conseguindo conter tanta confusão que foi feita nos governos passados. E aí foi preciso entrar ali o articulador, né, o apaziguador, que é ninguém mais e ninguém menos do que o Michel Temer. Quando o Michel Temer entra na presidência e assume ali depois da Dilma, vocês notam que as coisas abafam, as coisas acalmam. Por quê? O Michel Temer é um grande articulador e abafou o caso. Depois vem Jair Bolsonaro e muitos falam, pessoal, que tudo isso foi articulado pela própria esquerda para eles voltarem no poder agora em 2022, como aconteceu. Alguns especialistas falam que deixaram Jair Bolsonaro entrar no poder justamente para poder organizar a casa das estatais que estavam com rombo trilionário. E aí agora, para quê? Para eles poderem voltar de novo ao poder e saquear novamente os cofres públicos. É o que tem acontecido com os Correios, mais de 2 bilhões de débito. É o que tem acontecido com o INSS, esse absurdo que nós estamos descobrindo ali sobre o INSS, e é o que tem acontecido com outras estatais também. Então, pessoal, o que acontece? Na verdade, quando o Centrão sinaliza por um lado, quer seja a direita, quer seja a esquerda, não importa quem esteja no poder, vai seguir o Centrão. Porque o Centrão, na verdade, são aqueles partidos ali, né, que não torcem nem para um lado para o outro, mas torcem para o lado deles mesmo. Eles são a maioria. Na verdade é essa, nós temos mais de 30 partidos, né? A gente não pode pensar somente no PL de Bolsonaro ou no PT de Lula. Tem mais de 30 partidos e eles que compõem a base ali do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e os senadores. Então, o lado que o Centrão mira, com certeza a esquerda vai ter que submeter ou a direita vai ter que submeter. E aí, essa notícia aí de que Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento por causa aí de um esquema, aí, de um engodo ali no STF, isso aí pode sim ser verdade, pode se confirmar. Agora, outra coisa também interessante, como falou aqui o Gustavo Gayer, né? Eles ficaram apavorados
com essas notícias aí que chegaram sobre as sanções ali, inclusive a lei Magnitsky, que é aquela lei que trava todo cidadão e não deixa ele fazer mais nada na vida. Essa lei que os Estados Unidos têm, se isso pegar para cima dos ministros, e já está pegando, por exemplo, os familiares de alguns ministros, esposas, por exemplo, né, não vão poder fazer aquelas comprinhas, né, internacionais, nem pela internet, nem pessoalmente. Isso aí, pessoal, começa a sangrar o cidadão, começa a asfixiar o sistema deles ali e eles vão ter que recuar. Não tem outra alternativa. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido para se inscrever aqui, ó. Se inscreva. E outra coisa, pessoal, se você quer nos ajudar de verdade, então seja membro aqui, ó. Tem um botão aqui escrito Seja Membro. Alguns vídeos desse canal nós vamos soltar aqui em primeira mão só para quem é membro. Então, se você se inscrever aqui em Ser Membro e contribuir com uma pequena parcelazinha, o que vai acontecer? Você vai estar nos ajudando a levar a verdade para o Brasil e mais, vai ter em primeira mão aí, vai ser notificado primeiramente para você os nossos vídeos, tá bom? Essa é uma exclusividade só para quem é membro. Nos ajude e você não vai se arrepender. Dá um like nesse vídeo e tamo junto.